Olá pessoal, esse é o canal Ciência, Filosofia e Religião e hoje nós trouxemos um tema livre aqui sobre essa polêmica, né, de táxi e Uber. Será que o Uber é ilegal, é serviço pirata e os taxistas estão certos? Ou será que a alegação do Uber em defesa, né, do seu serviço ela é uma alegação válida? Eu vejo também que tem muita gente com uma opinião ainda não formada, né? Outros defendem estritamente o Uber, outros defendem o táxi. E a gente vai passar a nossa visão tentando olhar os dois lados, né? Antes da gente entrar na discussão mesmo, na polêmica entre o Uber e o táxi, né, a gente vai falar um pouco do Uber e do taxista. Como é que um cidadão consegue virar taxista, como é que um cidadão comum ele vira um motorista do Uber. O Uber ele foi criado em 2009, né, por dois empresários e que prestavam serviço de táxi de luxo, né, táxi luxuoso, onde tinham carros bem mais caros, né, padrão alto, né, Mercedes, BMW. Depois se tornou um aplicativo, ele acaba reunindo os diversos motoristas que se cadastram nele, né? Ele reúne esses motoristas para poderem ter acesso aos passageiros que queiram utilizar o serviço deles. É um catalisador do motorista privado, né? Ele torna mais acessível, né? Mais fácil para todo mundo, né? Tanto para o motorista quanto para os passageiros, no caso. Exatamente. E aí ele acaba funcionando na prática como um táxi, né? Ele presta um serviço de mobilidade urbana, só que os motoristas não são taxistas, eles não são cadastrados pelo governo, pela prefeitura, né? Uhum. Então eles trabalham como taxistas, mas não são taxistas. Uma das alegações que eu vi é que o Uber é como se fosse um serviço de transporte particular sob demanda, né? Vamos dizer assim, ou seja, por isso que sob essa alegação, ele não seria um serviço equivalente ao do táxi, ele seria um serviço de transporte particular sob demanda, né? Mas acaba que vira um serviço de táxi, né? Se a gente for colocar na prática isso, o cara não tem um passageiro fixo para transportar e tal, ele vai pegar os passageiros que solicitarem o serviço. Exatamente, ele funciona como um táxi, só que na verdade ele não está sobre a responsabilidade do governo, né? Ele não está afiliado a nenhum ao órgão. Exatamente. E que esse é um ponto, né? Que pelo menos eu penso assim, pô, se a empresa ela entrou num determinado país, botou os pés lá, ela tem que estar sobre a legislação daquele país, ela tem que estar de acordo com a legislação daquele país. Ela não pode simplesmente entrar no país e simplesmente exercer a atividade da forma que bem entende. Exatamente. Mas a questão é o seguinte, o Uber ele existe aqui no Rio de Janeiro, né, onde a gente mora, apesar de ser a prefeitura ter determinado que é uma atividade ilegal, né, hoje em dia o motorista de Uber, se ele for pego, ele acho que tem um carro apreendido, recebe uma multa, ele não pode, hoje em dia não pode, é ilegal, aqui pelo menos no Rio de Janeiro. Pelo menos no Rio, cada estado tem a sua peculiaridade, né? Bom, mas aí a questão é o seguinte, tem essa briga judicial, né? E os taxistas estão reclamando porque o Uber, os motoristas, estão exercendo a mesma função que os taxistas, só que eles não pagam, eles não são cobrados taxas deles, eles não fazem exames especiais como os taxistas fazem, eles não passam por diversas séries de etapas para se tornar um taxista e não tem alvará da prefeitura que fornece para os taxistas. Ou seja, eles estão reclamando, olha só, se vocês querem participar disso aqui, da concorrência, vocês querem, beleza, mas agora vocês têm que se adequar às normas da prefeitura, do governo, do estado. E, por outro lado, o Uber, uma das defesas dele, é que eles falam assim, bom, nós na verdade estamos apenas reunindo motoristas particulares, facilitando o trabalho deles, ligando entre eles os passageiros. Porque a gente sabe que o motorista privado, ele existe e é legal. Qualquer um pode ser um motorista privado. Ele não precisa de um alvará, ele tem uma carteira especial, uma carteira de motorista especial, é verdade, mas ele não precisa de nenhum alvará, ele não precisa estar sob a tutela do governo para poder exercer sua profissão. É ele e o cliente dele. Qualquer um, né, que ele tem tirado carteira para realizar serviços remunerados, uma carteira de habilitação em dia, né, com tudo certo, você pode realizar esse serviço de transporte particular de passageiro. Exatamente. Só que o problema
Não, é justamente esse. Isso, o Uber se apoia nisso. Falou, não, eu estou apenas reunindo motoristas particulares e interligando eles com os passageiros, através de um aplicativo. Olhando por esse aspecto, é verdade, é isso mesmo. Só que a questão é o seguinte, que ao fazer isso, todos esses motoristas, eles acabam funcionando como táxi. Isso. É essa a questão. Uma coisa é o que se propõe, é o que está escrito, é o que está delimitado. Outra coisa é o que acontece de fato. Por exemplo, uma das questões aí, no caso, que acabam corroborando a favor, né, do taxista, né, e sendo contrário ao Uber, é que, por exemplo, pelo menos aqui no Rio, e São Paulo também, se não me engano, existe um número delimitado, né, de licenças que o taxista ele pode ter para circular. Né? Essas licenças o pessoal chama também de alvará, né, conhecido também como alvará. Então existe um número delimitado dessas licenças. Só que, o que acontece? Se o Uber ele é também um serviço que vai realizar transporte particular, porém a prefeitura entende que já é suficiente o número de táxis, então não faz sentido você permitir o Uber, né? Se você não permite o táxi, que é transporte de passageiros, também não faria sentido você permitir o Uber, que está para realizar a mesma função. Exatamente. É o que acontece aqui no Rio de Janeiro, exatamente. Aqui a prefeitura já delimitou o número de alvarás emitidos. Né? Se você quiser ser taxista aqui, você não vai conseguir diretamente da prefeitura o alvará. Você pode fazer uma coisa ilegal, né? Você comprar o alvará um taxista que já tem e queira vender. Né? Isso é ilegal, você não pode vender. E o preço também não é nada barato, né? Coisa de não. 150 mil, 180 mil para cima. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quem quer se tornar taxista acaba tendo que passar por esse tipo de coisa. Existem outros mecanismos também, né? No caso de morte de um parente seu, por exemplo, vamos dizer que seu pai tenha morrido e automaticamente você pode herdar essa herança do alvará. Ou se ele tiver colocado um nome, né, de alguém para receber essa herança do alvará, né, no caso. Mas fora isso, o mecanismo não tem outro, né? Assim, não tem como conseguir essas licenças, só você... Ou aluguel também, né? ou você realizando aluguel, né? Que aí é legal, isso é legal. O que não pode é você vender o seu alvará. Agora, esse argumento de que o número de táxis é suficiente, não que a gente concorde com isso, né? Mas se a prefeitura diz que é suficiente o número de táxis, logo o Uber também já é suficiente. Então ele não poderia, né? Já que na prática ele funciona como um serviço de transporte de passageiro equivalente ao do táxi. Exatamente. Hoje em dia está proibido aqui. Não pode andar, acabou. Você não tem que discutir em relação a isso. Mas aqui no Rio de Janeiro, alguns estados. O que a gente vai discutir é se, primeiro, o argumento utilizado de que uma concorrência desleal é válida, e a gente vai levantar os dois lados, né, para saber se é válido ou não. Por exemplo, os motoristas de táxi dizem que é uma concorrência desleal, porque como eles precisam ter o alvará da prefeitura, então eles precisam cumprir diversas etapas, diversos processos burocráticos mesmo, muito chatos, né? Uhum. Eles têm que pagar uma anuidade, eles têm que fazer um exame do Detran específico para taxista, eles têm que ficar renovando em alguns estados e municípios a sua licença de 5 em 5 anos. Ou se a carteira de habilitação expirar também, é o que acontecer primeiro, né, no caso. Exatamente. E, é um processo todo burocrático, muito chato, muito longo e economicamente também o cara gasta, né? E, em contrapartida, o motorista do Uber, ele precisa, primeiro, né, não ter antecedentes criminais, né, tirar uma carteira especial de serviço remunerado, né, isso não é difícil, as pessoas podem tirar, e ter um carro próprio, né, um carro em seu nome, o carro não pode ser amarelo, né, nem branco, ele tem que ser preto. O carro preto, existe uma certa restrição quanto ao tipo de carro, tem que ser um carro sedã, pode ser modelo tal, o motorista ele tem que estar de terno, bem vestido. Existem exigências em relação ao conforto mesmo, né? Um outro ponto assim positivo do Uber é que é muito mais fácil de você controlar se o serviço for bom ou ruim. Porque, por exemplo, no caso do Uber, o motorista já não pode negar a carona. Nos aplicativos de táxi, o motorista do táxi ele pode negar a carona. E, por exemplo, uma pessoa solicitou, mas vamos dizer que o cara esteja longe, ele não queira passar. Ele vai negar a carona e isso não vai acontecer nada com ele. Já no Uber ele já não pode fazer isso, então você já tem um controle melhor. Fora o controle de avaliação do Uber, né? Que o usuário ele avalia a corrida do Uber e caso o motorista do Uber
ele tenha uma avaliação abaixo de um percentual definido, ele é automaticamente desligado, né, da empresa. Então, por esse ponto, no Uber você tem um ganho melhor, você tem um serviço melhor prestado, né, vamos dizer assim. Tem um controle melhor sobre a prestação. O serviço de atendimento ao cliente é muito mais eficaz, né, muito mais imediato, não passa por toda essa burocracia, porque você pode até reclamar, sim, com o serviço do taxista, mas aí você vai ter que pegar a placa do cara, você vai ter que pegar o número de série lá do carro dele, para aí depois você poder entrar no órgão fiscalizador, talvez seja o Detran, para depois, é uma confusão, uma coisa praticamente assim, que você vai se estressar mais em fazer isso do que propriamente o estresse que você teve na viagem. No Uber não, você comenta lá, não gostei, porcaria, né, tá, ou muito bom, não sei o quê. Acabou. É eficaz, é muito bom nesse sentido. Mas, voltando ao que eu estava falando da concorrência desleal ou não, os taxistas falam, eles dizem exatamente isso. Nós temos uma série de exigências que nós temos que seguir, uma série de etapas burocráticas e ainda temos que pagar taxas e anuidades. E o motorista do Uber não. A exigência é muito menor, é muito mais suave. Ok, é verdade. Mas o problema é que o taxista também, ele só fala do lado que onera ele. Mas também ele tem, por exemplo, desconto no IPVA, ele tem desconto no ISS, melhor, às vezes nem paga o IPVA, né? E desconto na compra também de carros novos de até 30%. Ou seja, ele fala que ele perde de um lado para poder ser taxista, mas também ganha. E tem outros benefícios, exatamente. Exatamente, tem isenção e tem cobrança. Aí a questão é você ter que botar na balança e ver se o peso e contrapeso, na verdade, ele pode até sair ganhando nessa história. Pode ser que no caso do Uber seja até mais caro do que o táxi, né, para realizar esse transporte, né? Só que é aquilo, esse argumento, os taxistas estão dando uma concorrência desleal em relação ao preço, isso não é um argumento válido, porque o Uber também tem que pagar uma série de coisas que o taxista não paga, então... Exatamente, porque o motorista do Uber, ele tem que pagar o IPVA, ele não tem desconto na compra, ele paga todos os impostos normalmente, né? Já o taxista não. Agora, a única coisa que eu acho é que a gente volta àquela questão, se o taxista ele precisa passar por alguns procedimentos para ele conseguir ter a licença de circulação de táxi, o Uber também deveria passar. E por quê? Porque o nosso governo estaria tendo que confiar numa empresa de fora, nas regras da empresa de fora, para circulação, né? Essas regras, elas podem ser que não sejam cumpridas, apesar de todas essas exigências que a gente mostrou aqui do Uber, elas podem não ser cumpridas. E o Estado ele precisa estar presente para fiscalizar, né? Exatamente. Aí a grande questão que está na justiça é essa: se o Uber ele funciona ou não como um serviço de táxi. E aí no meio dessa briga fica o consumidor, né? O passageiro. Querendo ou não, sendo a favor ou não se o Uber ser legal ou não, uma coisa boa é que a gente já está vendo o quê? Uma concorrência, né? E a concorrência é sempre bom. Quando tem apenas uma atividade, apenas uma empresa ou apenas um prestador de serviço, é natural ficar na sua zona de conforto, ficar na sua mesmice. Monopólio, né? É um monopólio. Não tem por que melhorar o serviço. Eu que domino aquela região ali, eu boto o preço que eu quiser, forneço o serviço, a qualidade do serviço que eu quiser também. Exatamente. Isso aí, no mínimo, já chegou para dar um susto nos taxistas, né? O taxista falou, eu vou ter que melhorar o meu serviço aqui, porque, convenhamos, tem taxista muito ruim. Assim, eu dei sorte, assim, eu nunca peguei taxista assim, eu sempre peguei taxista, é que eu não ando muito de táxi, mas eu sempre peguei taxistas legais, gente, mas eu ouço dos meus amigos que pegam mais táxi, de parentes que, nossa, assim, é horrível o tratamento do cara, eles usam tabela fixa de preço, assim, absurdo, e aí às vezes eles fazem coisas que são realmente ilegais. Por exemplo, pior do que só negar a corrida, muitas vezes ele cobrar um preço exorbitante para te fazer a corrida em determinado lugar. Eu só faço essa corrida ali da rodoviária, eu faço por R$150, não faço menos do que isso. E aí, com quem que você vai reclamar? Você tem que pagar aquele valor porque você precisa voltar para casa. E aí você vai fazer o quê, né? Você não tem esse tipo de cobrança, né? De cobrança.
serviço vai ficar da forma que eles quiserem, sabe? O aeroporto, então, cara, quem já teve a oportunidade, né? O aeroporto é uma máfia do caramba, tá? Entendeu? É uma coisa assim, absurdo. Então, assim, isso pelo menos, o Uber trouxe esse negócio, essa reflexão, sabe? Tirou o cara da zona de conforto. Ele vai ter que melhorar esse negócio ou ele vai ficar torcendo pro Uber ser ilegal no país inteiro e continuar na dele. Agora, minha opinião, você acha isso correto? Não, não acho. Na minha opinião, acaba com esse negócio de alvará, tanto para taxistas como para Uber, e deixa as pessoas fazendo o transporte delas. Agora, tem que cumprir determinadas normas. Por exemplo, você tem que fazer curso de primeiros socorros, como já existe para taxista, que não pode ter antecedentes criminais. É um curso de treinamento especial que existe. Não, exatamente. Em determinados lugares. Você cria uma norma para você poder ser taxista ou ser motorista do Uber. Agora, esse negócio do alvará é que eu acho que não tem nada a ver. Porque é a própria sociedade, é a própria demanda que vai dizer quando tá bom ou não. Por exemplo, se todo mundo, não tem mais alvará, beleza, então 100 mil pessoas agora no Rio de Janeiro resolvem ser taxistas. Ok. Só que o problema é que se 100 mil pessoas começarem a ser taxistas, eles vão ver que, não tá dando dinheiro. Assim, tem muito táxi e os taxistas não estão conseguindo ganhar dinheiro. A oferta é menor do que a procura, então... As próprias leis do mercado, da oferta e procura, vão dizer, olha, não adianta você querer todo mundo ser taxista, que não vai adiantar. Agora, você tem que pensar pelo lado do sistema de tráfego, né? Por exemplo, você está colocando muito mais, imagina 100 mil carros particulares a mais nas ruas, né? O quanto que isso não vai impactar no trânsito diariamente. Vai engarrafar. Então, deve existir algum motivo por que o cara precisa de um alvará para circular, no sentido de que a prefeitura não disponibiliza mais alvarás, né? Então, você não pode mais circular. Deve existir um motivo. Porque eles pensando bem, não deve ser o aspecto do tráfego, porque senão poderia se cancelar, por exemplo, a venda de veículos, que isso não existe, né? Aí já entra numa coisa mais complicada. Você cancela a venda de veículo, você acaba com uma porrada de fábrica aí, entendeu? Não, exatamente por isso, assim, mas não acho que seja por isso, pelo excesso de tráfego, né, no Rio de Janeiro. Acho que o problema não seria uma boa justificativa. Eu penso assim, porque acho que no número de carros, o taxista, se ele não fosse taxista, ele continuaria com o carro dele, para uso próprio. Ele não faria muito diferença. Eu não acho que todo mundo chegar, agora não tem mais alvará, então agora eu vou comprar carro. Não, a pessoa, provavelmente ela já tem um carro. Mas aí o táxi é uma garantia de que o carro vai estar em circulação, né, entendeu? O cara não ser taxista já não existe essa garantia de que ele vai estar necessariamente circulando em determinado momento, né? Então, uma das coisas que as pessoas advogam a favor do Uber, né, é o serviço prestado, que, em geral, são tidos como bem melhores serviços do que os prestados pelos motoristas de táxi. O passageiro, né, do Uber, ele tem água, ele tem o ar-condicionado, geralmente. Que é obrigatório o uso do ar-condicionado, ligar. Exatamente. O motorista do Uber, ele sempre trata o passageiro como um cliente mesmo, né, com gentileza, falando que quer ouvir uma determinada rádio específica, quer que desligue ou ligue o ar. É uma relação mais de cliente e prestador, né? Prestador de serviço. Uma coisa que não é fria. É como se estivesse contratando um motorista particular para realizar o transporte, né? O trânsito de um lado ao outro. Exatamente. E nesse sentido, as pessoas elogiam muito o serviço prestado pelo Uber. E se por acaso não for um serviço bom, cai naquilo que a gente já falou, né? Comenta lá, é ruim, péssimo e tal, e se depender das outras avaliações, o cara é desfiliado. Além de outras facilidades também, de negócio de cartão, a pessoa ela não precisa... Porque como ela se cadastra no aplicativo, ela já coloca o cartão de crédito dela ali, então já é debitado ali automaticamente do cartão de crédito dela. Então ela não precisa ficar tirando dinheiro, né? Que é uma comodidade para quem gosta, realmente bem vantajoso. Então, assim, nesse sentido, de fato, assim, eu confesso, eu nunca andei com Uber.
que eu ouço é realmente o serviço é muito bom. Isso já é um indício para as pessoas estarem utilizando mais o Uber do que o táxi. E tem que ver essa questão também porque, pô, se o Uber, pô, o cara já não nega carona, né? E alguém que pega táxi, o cara tá frequentemente nega uma corrida, no caso. O Uber não faz isso. Aí, por exemplo, a disponibilidade, vamos dizer assim, a gente tem que analisar, né, essa questão de qualidade em fatores, tentar transformar isso em fatores objetivos, né? Apesar de qualidade ser, às vezes, uma coisa subjetiva, para a gente poder analisar quantitativamente os dois serviços. Então, pô, qual a disponibilidade do Uber, né? Mas veja bem, justamente, se o mercado ele não mente, né, a economia não mente, no sentido de que se tem pessoas que estão utilizando o Uber, bastante Uber... Sim, é uma adequação natural, né? Alguma coisa está ocorrendo. Não, com certeza. Né, as pessoas estão falando, pô, eu vou utilizar isso aqui. Seja porque é uma moda, uma coisinha que surgiu agora. Pô, mas aí se for uma moda, daqui a pouco desaparece. Agora, se não for... Ou não, né? Ou não. Mas se for algo realmente muito bom, vai perdurar, a pessoa vai continuar utilizando. Não, mas eu digo, em questão de, por exemplo, assim, eu solicito o Uber, pô, qual a disponibilidade, entendeu? Qual o tempo que ele leva para chegar até o lugar que eu tô, né? Em média. O Uber, ele opta pelo menor caminho, ou o caminho que você escolher, né? Ele respeita isso. Analisar esse tipo de coisa, não só o fator de conforto, não só esse tipo de coisa, mas o serviço, né, geral como um todo, né? Sim. Se você tem essas coisas melhores, é ponto pro Uber, né? Porque o Uber ele já ganha na questão do carro. Primeiro que é um carro mais confortável. Segundo que é um carro que ele é preto, ele não é um carro que nem um táxi, né? Que tem aquelas faixas, é pintado e tal. Ou seja, ele é um carro que apresenta um estilo mais de executivo, vamos dizer assim, como se fosse um transporte executivo. A questão do conforto mesmo dentro do carro, né? Isso o Uber ele é superior. E aí, nesse ponto, é legal que haja essa competição, essa concorrência entre os dois, que é aquilo, faz os serviços melhorarem, né? A concorrência faz os serviços melhorarem. Né? Exatamente. A concorrência é sempre melhor para o consumidor. Mas nem sempre a concorrência está de acordo com a regra do jogo, né? Exatamente, Por isso que a gente tem que tratar a concorrência em patamares iguais, né? Senão a gente acaba falando de concorrência desleal. Desleal no sentido do alvará e da licença apenas. Porque aí na questão do pagar taxa, que o taxista paga e o Uber não, a gente já viu que mais ou menos a deslealdade não vai por aí. Vai mais por aí, no sentido legal mesmo. Exatamente. É uma questão mais de registro do que todo o resto que se possa argumentar aí. Eu sinceramente não vejo como assim, mudar essa situação. Eu acho que das duas uma, ou a prefeitura resolve liberar alvará para o pessoal que já é cadastrado do motorista do Uber, e aí libera a quantidade de alvarás necessários, ou quanto quiser a pessoa vai liberando, a prefeitura vai liberando, ou então continua o Uber na ilegalidade. O que é uma pena, do ponto de vista do consumidor, é uma pena, porque é o consumidor que está perdendo nessa. Exatamente. Mas, infelizmente, são as regras do Estado. Né? Eu não concordo com elas. Eu acho que poderia liberar o alvará. Exatamente. É porque o que acaba acontecendo de fato é porque é aquilo, quem realiza determinado serviço não quer ser ameaçado pela concorrência. Claro. Tem medo da concorrência porque já está acostumado, já está dentro da sua zona de conforto e não quer sair da sua zona de conforto para enfrentar um outro serviço ou uma concorrência que exista, né? Exatamente. E aí acaba o capitalismo, né? E as pessoas não concorrem. Isso que a concorrência é parte essencial, fundamental do capitalismo, natural até. Né? Uma parte natural do capitalismo. E isso eu sou totalmente a favor. Né? Bom, então, resumindo as nossas posições aqui, eu sou a favor de que o Uber ele continue, mas desde que ele passe por fiscalizações e procedimentos que o taxista deve passar. Exatamente, concordo exatamente. Que o Uber ele passe, que ele entre na legalidade, que para isso a prefeitura forneça a licença ou alvará para eles. Isso, meios de possibilitar. Agora, de fato, como está hoje em dia, ele é ilegal. Ele é ilegal mesmo e não tem nem assim como discutir, né?
ele tem que realmente passar pela fiscalização do Estado, né, sobre as verificações dos crivos, né, impostos pelo Estado sobre os taxistas. Tem que passar pelos mesmos... Agora, se eu fosse prefeito do Rio de Janeiro, tivesse poder sobre isso, eu falaria, ó, Uber não pode andar, é ilegal, mas agora eu vou fornecer o alvará para o motorista do Uber, se eles quiserem. Ou pelo menos, né, eu vou fornecer meios, eu vou avaliar maneiras de que eu possa disponibilizar mais alvarás sem que impacte, por exemplo, o trânsito ou impacte alguma outra coisa, né? Mas pelo menos eu vou buscar isso. Né? Agora, se simplesmente decretar assim, não, é ilegal e ponto, aí eu também não acho certo. Não, aí também é querer, enfim, apagar um problema que existe. Né? Existe, exatamente. Existe. Mas, então, assim, só para resumir, a gente não é contra a existência do Uber e muito menos contra a existência dos taxistas. A gente é a favor da concorrência, mas que a concorrência seja feita de acordo com as leis e com as normas de cada município, cada estado, cada país. Agora, a gente é contra, sim, taxista querer dar uma de fiscal, né, dar uma de polícia, achar que tem poder de polícia para tirar outras pessoas do Uber sob a ameaça de vandalismo, né, de que vai quebrar o carro do motorista que está ali do Uber, né. Não, esse tipo de coisa é lamentável. Esse tipo de coisa, assim, a gente é totalmente contra, porque não é dessa forma que você vai querer resolver. Se o taxista ele quer reivindicar os seus direitos, que no caso ele está correto, de acordo com a legislação, o Uber ele é ilegal, então o taxista o que ele faz? Ele vai lá, denuncia, liga para a polícia, chama a fiscalização, ele faz, ou ele filma, coloca no YouTube, arruma meios de mostrar que o Uber está circulando de forma ilegal. Agora, pelo fato do motorista do Uber estar errado, ou o passageiro que está pegando o Uber também está errado, que vai te dar direito de você partir para violência e você achar que está no direito de fazer o que você bem entende. Não é assim que se resolve as coisas. Isso aí já o lado extremo já, né, da violência. Exatamente. Então, bom, a gente deu nossas posições aqui, nossas opiniões. A gente espera aí que vocês postem nos comentários o que vocês acham. E a gente vai discutindo, né? Que é sempre bom essa discussão que só tem a trazer ganhos aí pra gente. Exatamente. É isso aí, pessoal. Falou. Até o próximo vídeo aí, pessoal.